Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova da SpaceX 2018. Eu vou fazer agora a questão 25 da prova de Física. A questão fala assim: uma haste AB rígida, homogênea com 4 metros de comprimento e 20 newtons de peso, encontra-se apoiada no ponto C de uma parede vertical de altura 1,5 raiz de 3 metros, formando um ângulo de 30 graus com ela, conforme representado nos desenhos abaixo. Para evitar o escorregamento da haste, um cabo horizontal ideal encontra-se fixo à extremidade da barra no ponto B e a outra extremidade do cabo fixa à parede vertical. Desprezando todas as forças de atrito e considerando que a haste encontra-se em equilíbrio estático, a força de tração no fio é igual a... Bom, olha só, o que o problema falou? Quando a haste ela foi apoiada na parede, para ela não escorregar, botaram um cabo que liga a haste no ponto B até a parede. Então eu vou fazer assim, esse ponto aqui, que ela é fixa à parede, eu vou chamar de P de parede. E aí o que acontece? Esse cabo, ele acaba fazendo uma tração para evitar com que a haste escorregue. Esse valor da tração que é o valor que o problema vai querer que a gente encontre. Como a haste está apoiada no ponto B e no ponto C da parede, a gente pode dizer o seguinte, que a força de reação contrária do ponto B na superfície, eu vou chamar de normal 1. E no ponto C, onde a haste ela é apoiada na parede, eu vou dizer que aqui é a normal 2. E aqui eu vou colocar o peso da barra, certo? Então, a gente pode analisar isso aqui da seguinte maneira. O vetor tração, ele está na mesma direção e sentido oposto que o N2. Então, eu posso dizer que a tração é igual ao N2. O vetor N1 e o vetor peso, eles têm a mesma direção, porém sentidos contrários. Então, eu posso dizer que o peso é igual ao N1, beleza? E aí, o problema disse que nessa situação mostrada aqui, a haste está em equilíbrio estático. Então, eu vou usar o momento da força para achar o valor da tração no fio. E aí, eu tenho que lembrar o seguinte, para eu fazer o momento da força, eu tenho que saber essas distâncias entre o ponto B e o ponto P, entre o ponto B e o ponto C, porque entre C e P eu já tenho. Como ele deu aqui um ângulo, a gente pode determinar o seguinte, ó, quanto que vale a distância entre B e C? Eu vou botar aqui, ó, a distância entre B e C, eu vou determinar. Como eu vou determinar? Vou botar aqui, ó, medida BC. Se a gente for olhar essa figura, mostra aqui que é um triângulo retângulo. E como eu sei a medida desse lado aqui, para eu determinar a hipotenusa, eu vou usar qual relação trigonométrica? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente sobre a hipotenusa é o cosseno de 30, que vai ser 1,5 raiz de 3 sobre a hipotenusa, que vale BC. Pelo problema, a gente sabe que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, vai ficar assim, ó, raiz de 3 sobre 2 é igual a 1,5 raiz de 3 sobre BC. Se eu simplificar raiz de 3 com raiz de 3, eu sei que BC vai ser igual a 3 metros. Agora, para eu determinar BP, eu vou usar o quê? Cateto oposto sobre a hipotenusa, ou seja, a medida B
BP, ela vai ser o quê? Seno de 30 é igual ao cateto oposto, que é BP, sobre a hipotenusa, que a gente descobriu que vale 3. Seno de 30 é a mesma coisa que o cosseno de 60, que é 0,5, ou seja, 1/2, não é? Então, eu sei que 1/2 é igual a BP sobre 3, ou seja, BP é igual a 3/2 de metro. Achei essas distâncias. Agora, eu vou ter que achar o sentido de momento da força aqui na barra. Então, se a gente for pensar, a tendência da barra não vai ser girar na direção da parede. Ela seria que quando a pessoa, por exemplo, subisse aqui, ela giraria ao contrário. Então, esse aqui é o momento de giro. Então, o momento para cá é positivo, o momento para lá é negativo. Então, se a gente for ver, o momento da força-peso, ele está no sentido negativo. O momento da normal 2, ele vai estar no sentido positivo. Então, eu vou fazer assim, ó. Primeiro, eu vou fazer o momento do peso. A gente acabou de falar que o momento do peso, ele está no sentido negativo, certo? Então, eu sei que o momento do peso vai ser o peso vezes a distância do peso até a parede, que eu vou chamar de BP ou PB, certo? Só que a gente tem que notar que o peso até a parede, ele vai estar na metade da distância entre BP. Então, é BP sobre 2, BP sobre 2. Cuidado com isso. Então, vai ficar assim, ó. Momento do peso vai ser igual a distância de BP vezes a metade dessa distância. Qual é a distância entre B e P? A gente viu que é 3/2, certo? Então, vou botar aqui, ó, dados. Quanto que vale o peso da barra? O peso da barra, o problema falou que vale 20 newtons. Beleza. Então, 20 newtons. E a distância BP, a gente achou que vale 3/2 de metro. Só que a gente tem que ter cuidado que o peso está no sentido negativo do torque. Então, ele é negativo, certo? Então, o momento do peso vai ser menos 20 vezes 3/2 vezes 1/2. Então, o momento do peso vai ser menos 20, que multiplica 3/4. Isso aqui vai ser menos 60 divididos por 4, que vai dar menos 15 Nm. Beleza? Agora, eu vou ter que calcular o momento da tração, certo? O momento da tração, se a gente olhar aqui na figura, ele tem esse sentido aqui, certo? E qual é a distância que ele está do B? A bola, ele vai estar do B à altura da parede, não é? É, porque a tendência dele é girar para o lado positivo. Então, eu sei que o momento da tração ou momento do N2, ele vai ser feito da seguinte maneira. Momento da tração vai ser o N2 vezes a distância entre o ponto C e a parede aqui embaixo, né? Onde está o cabo. Então, seria entre o C e o P. A distância, vamos botar aqui, dados. Quanto que vale a normal? A normal N2, a gente não sabe. Só sabe que a normal 2, ela é igual a tração. E a gente sabe que a distância entre o ponto C e o ponto P vale 1,5 raiz de 2 metros, raiz de 3 metros, beleza? E aí, eu sei que o momento da tração vai ser
a tração vezes a distância, que é 1,5 raiz de 3. Como o sistema está em equilíbrio estático, ó, ele está em equilíbrio estático, como a haste está em equilíbrio, certo? Eu posso dizer o seguinte, que o momento do peso mais o momento da tração vai ser igual a zero. Ou seja, eu posso dizer que o momento da tração vai ser igual a menos o momento do peso. Quanto que vale o momento da tração? A gente acabou de calcular ele aqui, ó. Vale tração vezes 1,5 raiz de 3. Ah, e quanto que vale o momento do peso? A gente calculou aqui, ó. Ele vale menos 15. Então, se a gente falar que a tração é igual menos 15, vai dar 15 divididos por 1,5 raiz de 3. Beleza? Racionalizando isso aqui, né? Ou seja, multiplicando por raiz de 3 aqui e por raiz de 3, vai dar 15 raiz de 3 divididos por 1,5 vezes 3. Se eu simplificar o 1,5 com o 15, aqui vai dar 10. Então, eu sei que a tração vai ser 10 raiz de 3 sobre 3 newtons. Esse é o valor da tração. 10 raiz de 3 sobre 3 newtons vai ser a letra C. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço.